Bolsonaro recebeu muitas, mas muitas multas por não usar máscara durante a pandemia numa viagem no estado de São Paulo. Ele até conseguiu recorrer de algumas, mas o governo de São Paulo continua indo para cima. A situação se complica um pouco quando a gente considera que está tendo uma tensão aí entre o ex-presidente e o atual governador do estado de São Paulo, né, o Tarcísio de Freitas. Então, ali, ó, o governo Tarcísio pede para aumentar em 8.000% multa de Bolsonaro. O Bolsonaro ele viajou para São Paulo, né, no ano de 2021, e ele fez várias aparições públicas em várias cidades, tanto na capital quanto no interior, e todas elas sem usar máscara. E as autoridades sanitárias de São Paulo multaram o Bolsonaro em várias dessas ocasiões. O Bolsonaro chegou a recorrer de algumas dessas multas e agora que a gente está vendo as repercussões, né? A justiça, ela, às vezes, é meio lenta, né? E apesar de a gente já tá aí quase 2 anos depois, agora que a gente está vendo as repercussões disso. O caso que ficou mais famoso aí de Bolsonaro sem máscara sendo multado em São Paulo foi o caso do desfile de 7 de setembro da cidade, que ficou famoso até por ser que o Bolsonaro soltou aquele discurso que ficou famoso dele, talvez ficou famoso principalmente por causa do podcast Medo e Delírio em Brasília. A musiquinha ali no fundo foi o Estadão que colocou. Mas, enfim, esse discurso ficou famoso aí, 7 de setembro, em São Paulo, em 2021. Vale lembrar, 2021, setembro, a gente estava no auge da pandemia, né? Então, você vê o Bolsonaro claramente ali sem máscara, ele não estava sozinho, tinha outras pessoas ali, Silas Malafaia, Magno Malta, tudo sem máscara. Isso aí acabou rendendo uma multa para o Bolsonaro, que não foi uma multa pequena, não. Foi uma coisa aí de R$376 mil por não usar máscara. Mas essa foi só a primeira multa que Bolsonaro recebeu. Dali ele saiu viajando para o interior de São Paulo, aonde aqui, Poder 360, no 21 de agosto de 2021, no dia 21 de agosto ele já estava sendo multado pela 6ª vez por não usar máscara em São Paulo. Daí ele recorreu dessas multas e uma dessas multas foi reduzida. Então, uma multa de R$ 43.600 foi reduzida para R$ 524. R$ 524. Isso foi agora em junho de 2023. Mas o governo do estado de São Paulo não gostou muito disso, e daí a Procuradoria-Geral do estado de São Paulo foi lá e entrou com um pedido para que voltasse ao valor original essa multa, né? Então, ali, ó, o governo Tarcísio pede para aumentar em 8.000% multa de Bolsonaro. Esse 8.000%, na verdade, é só voltar ao valor original, né? Mas o pessoal ali da revista Fórum colocou 8.000% e olha, boa manchete. Realmente, a manchete fica melhor quando você coloca 8.000%. Mas, enfim, isso seria uma coisa que eu nem estaria discutindo aqui numa situação normal. A multa vai, baixa, sobe, baixa, sobe. A grande questão que a gente tem que lembrar, e que é o assunto que, lamento, é o assunto que está cortando, está aí passando por todos os assuntos que a gente fala aqui nessa semana, que é a reforma tributária. Que o bolsonarismo agora, essa decisão do governo do qual o Tarcísio é o governador, está vindo num momento em que o Tarcísio está em crise com o bolsonarismo. O Tarcísio, ele apoiou a reforma tributária, que o bolsonarismo taxou de reforma tributária do Lula, reforma tributária do PT. Então, ele foi contra aquilo que era o que a gente pode considerar uma das maiores questões do fascismo, né, que é a lealdade ao líder. Todo mundo está cotando o Tarcísio aí como principal candidato a substituir o Bolsonaro agora que ele se tornou inelegível, e daí vem o governo Tarcísio e vai lá e diz, não, a gente vai apoiar a reforma tributária do PT.
do Lula. E daí, justamente nesse momento, veio o governo do estado de São Paulo e disse: não, não, essa multa que baixou aí para R$ 500, não, vai voltar a ser 40 mil. Bom, eu penso que o Bolsonaro ele foi acumulando essas multas porque ele tinha certeza que não ia dar em nada. Ele tinha certeza que ele ia dar um jeito de simplesmente não pagar essas multas e ficar tudo bem. E agora a água tá batendo na bunda, né? Não só em relação a isso, mas em outras questões. Ele tá percebendo que ele não era intocável como ele achou que seria. E com relação ao Tarcísio, a gente tem que levar em consideração que a próxima eleição, ela vai ter... A gente não sabe quem vai se candidatar pela esquerda, se o Lula vai tentar se reeleger, se ele vai tentar emplacar uma outra pessoa no lugar dele, talvez as pessoas especulam Haddad, Flávio Dino, as pessoas estão chutando aí possibilidades, né? E na direita, com o Bolsonaro no páreo, já havia dúvida. Agora que ele está inelegível, você realmente está abrindo as portas para vários governadores e vários. O espaço da direita está em aberto para ser ocupado. E eu acho que o Tarcísio é o cara que está tentando começar o mais cedo possível a ocupar esse espaço. Primeiro, porque, bom, o fato de ele ser governador do maior estado do país, em termos econômicos e populacionais, já é motivo suficiente para colocar ele no páreo. Qualquer governador de São Paulo interessado em se candidatar à presidência vai ser considerado, no mínimo, né? E então ele já tem isso a favor dele. Só que ele percebeu mais cedo do que outros governadores bolsonaristas que ele pode se aproveitar desse vácuo. Então, assim, não pensem que isso faz dele qualquer coisa próxima de um progressismo, né? Só se for aquela Uhum. noção progressista do positivismo, que não tem nada a ver com o progressismo que a gente fala hoje, né? Enfim. Mas. Então, assim, é um cara que vai sim avançar agendas privatistas em São Paulo. É um cara que provavelmente vai adotar políticas que vão fazer com que a polícia de São Paulo seja mais violenta, mais repressiva com a população pobre. A gente sabe que o Tarcísio tem todas essas questões, mas, acima de tudo, o Tarcísio, como outros sujeitos desse bala de gato, é um tremendo de um oportunista. Sabe? Ele achou uma janela de oportunidade para virar governador em São Paulo, se surfando na onda do bolsonarismo, e está sendo o cara que está fazendo essa leitura de que, olha, desse mato não vai sair coelho, né? Mas se ele conseguir se projetar como o principal nome de direita, ele não necessariamente precisa do bolsonarismo raiz para se eleger. Porque o antipetismo ainda é forte. O antilulismo ainda é forte. A gente não pode esquecer que o Lula foi reeleito, mas numa votação apertada. E claro, a gente pode considerar todas as ações que a Polícia Rodoviária Federal fez no Nordeste para evitar voto, compra de tudo que eles puderam comprar para evitar uma eleição do Lula. Quase A gente, faliram a caixa de tanto dinheiro que usaram para comprar de isso tem voto. que ser levado em consideração. A gente não pode fazer de conta que essa votação apertada foi 100% orgânica, mas o antipetismo ainda é forte. E a gente não sabe o que vem nesses próximos 3 anos e meio de mandato do Lula. A gente não sabe se vai acontecer alguma coisa que pode desgastar a imagem dele. E qualquer desgaste que o Lula tiver ajuda quem for o seu principal opositor na próxima eleição. Então, eu acho que o cálculo que o Tarcísio está fazendo é que esse vácuo da direita vai ter que ser ocupado. E ele deve estar achando que ele não vai precisar do bolsonarismo raiz para ser eleito, porque o antipetismo e o anti-esquerdismo já serão suficientes. Agora, a gente precisa pensar o seguinte: e se algum parente do Bolsonaro se candidatar à presidência? Porque a gente não sabe, pode ser que daqui a uns anos o Tarcísio se acerte com os bolsonaristas em troca de cargo, de ministério, para receber o apoio deles numa campanha presidencial. Ou ele pode largar a mão desses caras pelo medo que a associação a eles pode causar, e eles acabarem lançando um candidato próprio, e eles acabam, sabe, meio que se devorando, dividindo os votos entre si, e deu uma folga até, uma vitória com folga para a esquerda. Enfim, são conjecturas para daqui a 3 anos e pouco.
Mas o Tarcísio claramente está tentando, não vou dizer que ele está tentando, tipo assim, matar toda a relação dele com aquela extrema-direita bolsonarista. Não é que, tipo assim, vou descartar todo mundo. Mas ele não tá mais preocupado em agradar essa gente. E ele tá tentando se manter na política a partir daquela perspectiva mais fisiológica, tipo, direita fisiológica, que a gente chama de centrão. Tá tentando, sabe, dialogar com esses macacos velhos da política. Tá tentando parecer um mais técnico e menos ideológico. Então, eu não sei o que outros governadores bolsonaristas vão fazer. Tem pessoas especulando que o Zema pode tentar se candidatar à presidência, e eu não sei para que lado ele vai. Se o Tarcísio, se tiver uma disputa entre Tarcísio e bolsonaristas, não sei para que lado ele pende. O Ratinho Júnior, eu não sei. Provavelmente ele penderia pro lado do Tarcísio. O A julgar. Ratinho Júnior, o Ele, Ratinho Júnior é um que está bem em silêncio com relação à inelegibilidade do Bolsonaro, sim. então ele eu tenho a impressão que penderia mais para o lado do Tarcísio. O O Jorginho Melo, Zema, o aqui em Santa Zema é Catarina, o mais Jorginho Melo, complicado. o Jorginho Melo aqui em Santa Catarina, eu acho que ele vai continuar pendurado na piroca do Bolsonaro até onde for possível. Ele já tá mais, para mim, ele é mais próximo dessa ala ideológica e ele é mais covarde em relação às pressões que o bolsonarismo impõe a esses governadores, ele é mais arregão. Então acho que o Jorginho é um que provavelmente vai continuar pendurado na piroca do Bolsonaro. Mas, desculpa te interromper, o que você comentou sobre o Zema? Não, o Zema, hoje mesmo no Globo estava falando, eu até abri aqui, Zema procura o Tarcísio e já busca aliança com o adversário do PT para disputar a presidência em 2026. O governador de Minas aproveitou a agenda em Brasília para se reunir com lideranças do PP, né, Partido Progressista, Republicanos e União Brasil. Em questão da forma como ele se comporta como político, o Zema é um dos governadores mais bolsonaristas do Brasil. Só que como ele é do Partido Novo, como ele se pinta como liberal e etc., é muito fácil para ele, daqui a uns anos, tentar se desassociar do bolsonarismo, dizendo que o Bolsonaro não é liberal de verdade. Porque o verdadeiro liberalismo é, não sei, sabe? A falácia do verdadeiro escocês. Então, é muito fácil pro Zema tentar se desassociar do Bolsonaro se for preciso e dizer que não, Bolsonaro nunca foi liberal de verdade. Ele teve algum trânsito, apoiei enquanto parecia que ele ia seguir para um caminho mais liberal, porque Paulo Guedes estava ali como ministro, mas no fundo ele nunca foi liberal de verdade. Liberal de verdade sou eu, sabe? Então, não tô dizendo aqui que isso vai fazer ele ganhar eleição nenhuma, né? Mas se o Zema precisasse desassociar do bolsonarismo e da figura do Bolsonaro, ele tem esse discurso do lado dele. Como eu já comentei aqui, essa galera não precisa de fatos, de realidade para cair no conto de vigário, né? Elas só precisam do discurso certo. Não é à toa Exato. que a base bolsonarista passa pano para as coisas mais absurdas e completamente descoladas da realidade, que qualquer pessoa com bom senso sabe que é mentira, mas quando você tá num pensamento. Quando você tá dentro de uma bolha e quando você compra o pensamento coletivo dessa bolha, é muito fácil você começar a perder noção da realidade que tá fora dela. Isso não vale só para bolsonarista. Vale para qualquer grupo de qualquer viés político. A gente sabe que existe uma tendência da esquerda ser mais crítica, né? Tanto que as brigas dentro da esquerda elas não acabam nunca, né? Nem durante a eleição, nem depois. Mas normalmente a esquerda tem um olhar mais crítico sobre o mundo, sobre as coisas, mas isso não isenta a esquerda de também entrar nesse tipo de mentalidade de vez em quando. De certos grupos estarem tão descolados da realidade que eles, sabe, estão com a cabeça no mundo da lua. Então, só que no caso do bolsonarismo, talvez seja o caso mais extremo que a gente tem no Brasil em muito tempo, sabe, de descolamento da realidade. Eu acho que as redes sociais, a internet, tudo isso faz com que isso seja pior, porque a gente está vivendo há muito tempo já, em um mundo cada vez mais individualista, onde nós perdemos as nossas conexões comunitárias, sabe? A gente gosta de brincar, pô, no meu tempo a gente jogava bola na rua, hoje não, cada criança está no seu celular. Tem outras questões, não é só isso, né? Aumento da violência urbana, sei lá, era mais fácil jogar bola aqui na minha rua, porque até uma certa idade só um pedacinho dela era calçado, o resto era estrada de chão, quase não passava carro. Hoje em dia passa carro o tempo todo. Tem essa questão, mas
Então tem urbanização, violência, e outras questões, não é só o celular e a internet. Mas essas coisas colaboraram para que nós perdêssemos cada vez mais o senso de comunidade. Às vezes é difícil manter proximidade com a própria família, às vezes, né, por essas atomizações nucleares de cada um no seu quadrado. Às vezes a articulação com os vizinhos não é a mesma que no passado. Então, nós vivemos em sociedades que são cada vez mais nos atomizando, né, dentro da própria família ou de maneira individualista mesmo. Tem um livro que eu recomendo para quem sabe ler em inglês, que é de um jornalista chamado Sebastian alguma coisa, eu não lembro, mas o nome do livro é Tribe, que é tribo em inglês, né? E nesse livro, é um livro curto, tem menos de 200 páginas. Na verdade, a ideia desse livro dele, ela começou porque ele foi jornalista, correspondente de guerra no Iraque. Eu não sei se no Afeganistão também, mas no Iraque. É E aí ele falou Sebastian que... Junger. Isso, Sebastian Junger, isso mesmo. E eu sabia que tinha alguma coisa a ver com Jung, mas eu achei que era só de Junger, eu esqueci que era Junger. Enfim, ele foi correspondente de guerra, e aí ele conta isso até em TED Talk e tal, que quando ele voltou da guerra, ele estava um dia no metrô, e ele teve um ataque de pânico, do nada, absolutamente do nada. E ele ficou sem entender aquilo. Por que eu tive um ataque de pânico no metrô? Sabe, eu passei um tempão no Iraque no meio de uma guerra, eu não tive isso. Por que eu tô tendo isso agora, aqui? E aí, né, a primeira coisa que passa pela cabeça é a questão, né, do síndrome de estresse pós-traumático e tal. Mas ele começou a investigar isso, e ele começou a investigar também esse tipo de coisa acontecendo com soldados que voltavam nessa guerra. E ele começou a formular a hipótese de que a grande questão, que inclusive ela amplifica essas síndromes de estresse pós-traumático e outras desordens psicológicas para soldados e sujeitos que foram para a guerra, que o maior problema é, quando você vai para a guerra, você tem uma comunidade. Os sujeitos que lutam ao seu lado, seja os que treinaram contigo, os que foram para o acampamento contigo, que foram para a guerra, que estão na mesma base que você, que vão para as missões com você, se cria um laço de camaradagem muito forte entre essas pessoas. Um senso de comunidade fortíssimo. Que é muito difícil você encontrar algo sequer parecido no mundo civil. E isso não é uma coisa de agora. Eu estudo esse tipo de fenômeno parcialmente, porque, né, eu estudo memórias da Segunda Guerra Mundial, apropriações políticas da Segunda Guerra Mundial. Então eu li livros de ex-combatentes da Segunda Guerra, li livros que fazem compilações dessas memórias de sujeitos, que discutem as opiniões de soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial, e é consensual, tá, entre todos eles, todos os que eu leio, pelo menos. A gente não pode falar daqueles que não escreveram nada ou aqueles que morreram, mas daqueles que relatam as suas memórias, que escrevem, é consensual que a coisa que eles mais sentem falta, ou que uma das melhores coisas do ambiente de guerra, é os laços de camaradagem que você faz. Tem uma cena no Capitão América, o Primeiro Vingador, né, que Steve Rogers ainda tá magrinho, e aí, no meio do treinamento, um oficial joga uma granada falsa, todos os soldados que estão treinando correm, e ele pula em cima da granada. Aquela cena ali é uma coisa de tipo, olha, é pra gente mostrar o quão Steve Rogers tem um senso de caráter e de coragem muito acima das pessoas normais. Mas o que as pessoas não sabem é que existem casos, no plural, de soldados que literalmente morreram na guerra fazendo isso. De pular em cima de granada ou de bombas para proteger os seus camaradas que estavam juntos. Sabendo que vai morrer. Mas porque esse senso de camaradagem é muito forte. E aí quando esses sujeitos voltam na guerra, eles perdem isso. Eles perdem. E aí você tem uma família que não consegue lidar com a tua mudança de comportamento e o fato de você estar um pouco diferente. Se você tem pesadelos ou se você tem episódios de raiva que você não tinha, porque a guerra te afetou, a família não sabe lidar com isso. E eu não tô dizendo que o soldado tá certo, mas você vai se descolando às vezes da tua própria família. Os teus amigos que não foram pra guerra, eles não entendem o que você passou, você começa a perder a conexão com eles. Se isso já acontece com a gente, que às vezes vai para outra cidade estudar, fazer faculdade, volta para encontrar os amigos de antes da faculdade e não consegue se conectar, imagina com um cara que foi para uma guerra. E aí você
perde ainda mais os poucos laços comunitários que você tinha. E aí esses sujeitos desenvolvem problemas psicológicos, tendências suicidas muito grandes e propensão para se juntar a grupos que tentem dar um mínimo de senso de comunidade para esses sujeitos, incluindo aí grupos de extrema direita, grupos terroristas, e é por isso que muitos grupos terroristas e de extrema direita nos Estados Unidos, inclusive muitos daqueles que invadiram o Capitólio, são forrados de ex-militares, porque são sujeitos que estão indo atrás do que eles perderam, desse senso de comunidade. E a lógica de muitos desses idosos que foram para frente de quartel aqui no Brasil, desse pessoal que tem grupos super próximos de WhatsApp, que a lógica é parecida. São pessoas desamparadas por uma sociedade cada vez mais individualista, encontrando um senso de comunidade e encontrando esse senso de comunidade em discursos que tentam fazer com que elas se sintam mais inteligentes do que os outros. Porque por que teoria da conspiração é tão apelativa? Por que ela é tão sedutora? Porque ela faz a pessoa que acredita nela se sentir mais esperta do que os outros. Porque ela sabe a verdade que ninguém te contou. Porque ela descobriu a verdade que a mídia esconde. Que o globalismo esconde. Eu sei a verdade. Isso faz com que essas pessoas se sintam mais espertas, mais inteligentes. Por isso que elas são sedutoras. Porque é uma coisa que te completa. E aí você, pô, isso aqui... Porque teoria da conspiração sempre, às vezes, tem um elemento de verdade aqui e ali, mas o panorama completo é mentira. Só que o cara se apega naquelas pequenas verdades, parciais, e tipo, tem alguma coisa aqui. E aí ele começa a se conectar com as outras pessoas que também estão descoladas da realidade como ele. Alguém da área de psicologia teria condições de explicar isso muito melhor do que eu, mas o ponto que eu quero chegar é, pra gente é difícil entender essa loucura de grupo de WhatsApp bolsonarista, ou aquela galera na frente de quartel rezando para pneu, ou sei lá o que eles faziam naquilo. Pra gente não faz sentido. Mas existe um sentido muito forte por trás de senso de comunidade e de propósito. Boa parte do pessoal que estava na frente do quartel eram idosos. São normalmente pessoas que podem estar numa situação de abandono familiar, sabe, de não ter família próxima, de passar por penúrias materiais mesmo, sabe, gente que é aposentada com um salário mínimo, pessoas que têm dificuldade de ter um senso de comunidade e estão achando no fascismo bolsonarista, na sua ala mais fanática e mais chapéu de alumínio, algo que faz com que elas se sintam especiais e se sintam completos. E é por isso que essas loucuras que pra gente não fazem o menor sentido, pra eles fazem. Porque eles já se descolaram desse mundo fora da bolha.